Itamar. Eu acho que posso aqui fazer aquele ditado, né? Dispensar apresentações, né, de vocês, né? Tanto do Itamar como o Darcy, se tivesse vivo, ele não gostaria disso, mas que é engraçado que eu conheci o Itamar em 2019. As três pessoas se sentam em três cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 3 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Itamar Vieira Júnior, um homem negro de cabelos escuros, curtos, rente à cabeça. Ele traja calça jeans, camiseta de botões roxa e, por cima, um casaco aberto de tom preto. Usa no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa é Tom Farias, um homem negro que possui os cabelos cheios de dreads em tom escuro, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ele traz jaqueta jeans, por baixo uma camiseta de botões branca estampada em tons de preto e calça caque. Usa no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos brancos, cacheados e curtos. Ele traz uma blusa de mangas compridas em tom verde musgo e calça preta. Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Virado quase arroz de festa nessa feira, né? E arroz de festa é muito bom, ser arroz de festa, ainda mais numa festa literária. Então, enfim, 2 perguntas para a gente poder começar o papo. Quem? Aqui, essa senhora aqui, e um nome e para quem vai ser a pergunta. A próxima, só para fechar aqui, a próxima. Quem é a próxima? Aqui. Marise Uberaba. Itamar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os encantados no seu livro Tortarado. Ok. A outra pergunta para quem? Pode ser para o Itamar também? O Sérgio é ciumento, vou logo avisando, tá? É ciumento. Sérgio, eu gosto muito de você. Do Itamar eu não tenho há ciúme, muito não. tempo. Pode fazer. Não, eu queria saber do Itamar ao que ele atribui o sucesso que ele tem feito a partir do Torturado. Com a palavra, doutor Itamar Vieira Júnior. Bom, desculpe. Desculpe, gente. Sobre os encantados. Bom, os encantados é parte desse Brasil que é tão diverso, tão plural, né? Eu tive contato. Encantado pode ser muitas coisas, né? Na tradição católica poderia ser os santos. Na tradição xamânica, né, poderia ser os espíritos da floresta. Mas o jaré é uma prática religiosa que só existe na Chapada Diamantina, no interior da Bahia. E é muito interessante porque ela é uma prática miscigenada mesmo. Ela é brasileira, né? Porque ali você encontra referências do universo cristão, católico, mas você vai encontrar referências também do candomblé, das religiões de matriz africana, vai encontrar referências xamânicas, ou seja, é uma crença religiosa muito singular, que só existe nesse lugar. E, bom, como o romance, porque os encantados foram parar no romance também, né? Como o romance retrata uma comunidade no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, uma comunidade negra, que vive neste lugar, era quase que impossível não falar, não citar o jaré, porque eles ainda hoje praticam com muita devoção, né, essa prática religiosa. E no meu percurso como servidor público, depois como pesquisador, eu me deparei com essa prática e eu fiquei intrigado com ela. Primeiro é por toda a magia que envolve, né, a prática religiosa, mas também porque eu percebi que essa prática não era apenas uma prática religiosa, ela estabeleceu entre aquelas pessoas laços de solidariedade. E esses laços de solidariedade, de parentesco mesmo, né, não parentesco biológico, mas um parentesco de outra natureza,
permitiu que aquelas pessoas enfrentassem adversidades ao longo do tempo, ao longo da história, e permanecessem íntegras, vivas, né? Mesmo num ambiente hostil, de grande violência, violência social, violência, racismo, né? E tantas coisas. Então, minha atração pelo universo dos encantados vem muito disso, né? Como uma prática religiosa pode estabelecer laços de solidariedade e torna aquelas pessoas fortes ao longo do tempo para enfrentar as vicissitudes da vida mesmo. E aí, nada mais literário, belo, né, do que a palavra encantado, né, de pensar nessa palavra. E é uma palavra que é utilizada no próprio léxico do jaré. Pode ser encantado, mas pode ser caboclo também. E aí, imaginar que o mundo, para muitos de nós que não praticamos, ou que não fomos criados através por uma crença racional, ocidental, muitas vezes eurocêntrica, e a gente tende a acreditar esse universo mágico, místico, algo como menor, né? Ou como folclore, ou como lenda. E foi um desafio para mim imaginar toda essa crença, levar ela para o romance e levar ela com o status de verdade, de singularidade daquelas pessoas, porque faz parte da cosmogonia, da cosmologia, dos seus modos de vida. Então, muitas vezes falam assim, Torturado é um romance na linhagem do realismo mágico. Sou leitor de muitos autores, né? Mas eu fico com a resposta que o próprio Garcia Marques, expoente do realismo mágico, deu quando disseram que ele fazia realismo mágico. Ele disse, eu faço apenas realismo. Vocês precisam conhecer a América Latina, né? E eu acho que a Bahia, já diz outro ditado, né, que o Caribe começa na Bahia. Então, a Bahia vive essas crenças, não só a Bahia, o interior do Nordeste brasileiro, e outras regiões, a Amazônia, tantos lugares aí do Brasil e da América Latina, vivem essas crenças com certa verdade, porque isso faz parte da sua cosmogonia, dessa cosmovisão de mundo que essas pessoas guardam. E cosmovisão de mundo quer dizer que nenhum de nós guarda a verdade, cada um tem uma maneira muito particular, muito própria de olhar o mundo, e a gente precisa olhar para a nossa diversidade, nossa diferença a partir disso. Rapidinho, vou falar eu não sei. Essa pergunta é a que mais me fazem. Mas eu não sei se eu cheguei a uma resposta muito clara. Mas quando eu vejo pessoas assim reunidas, estão aqui para me ver, falar com o Sérgio, prestigiar o Tom também, e as pessoas que vêm falar sobre Torturado, eu percebo que nós, leitores, porque eu me coloco como leitor, antes de ser autor, eu sou leitor. E eu me interesso muito pelo Brasil. Então, nós, leitores, temos sede de conhecer o Brasil. Talvez Torturado tenha apresentado uma pequena parte da potência que é esse país, né? Com toda a sua história violenta e trágica, mas, ainda assim, é uma história que nos indica que, neste país, se ergue uma grande civilização que não é muito diferente dos gregos ou dos egípcios, que a gente estuda lá, ou dos romanos, né? Essa história quase épica desse país, né? Com tantas dores, mas também com tanta criatividade, com tantos afetos que aqui se fundam, é uma história que nós temos sede de conhecer, que nós queremos ler e queremos ver muitas vezes ainda. Acho que é isso. Bom, maravilha. E você está falando, quer dizer, essa coisa de cada um guardar a sua verdade, né? Que é tão importante. Dada a nossa forma de ver o mundo, né? Quem lê o teu livro o vê de uma maneira diferente, né? Os milhares de leitores, cada um olha e interpreta de uma maneira diferente. E você estava falando um negócio de Encantado, né? O bairro de Encantado, no Rio de Janeiro, onde morou o poeta Cruz de Souza, tem o nome de Encantado porque uma carroça caiu no rio e desapareceu. Então, passou a ser uma coisa encantada. Não tinha um sentido de uma desgraça, sei lá, uma coisa ruim, mas uma coisa que... Algo que não tinha uma explicação, né? E que passa para o mundo das coisas que não podem ser explicadas. Eu lembro, Tom, na minha casa, acho que não de muitas de vocês, tudo aquilo que não podia ser explicado à luz da informação ou da ciência, a gente
acreditava ao mundo místico, né, ao mundo divino, ao mundo mágico. Então, acho que é dessa maneira que a gente... E aí eu acho que o sentido dos encantados é esse. Os encantados do Jaré têm uma diversidade, uma delicadeza, tem uma força tão grande do lugar onde estão, né, de raiz, e tudo pode ser encantado, qualquer um de nós pode ser encantado, né? Como é uma área de mineração que começou no século XIX, tem um encantado que é o mineiro. Então, algum mineiro deve ter, algum garimpeiro deve ter morrido, né? E sobre ele pairou essa aura, né? Essa aura mágica mesmo, e aí transformaram ele em mineiro. Mas você vai encontrar santos católicos, como até uma personagem que aparece lá, só que com a outra, Santa Rita Pescadeira, aparece em Torto Arado, mas também orixás do candomblé, caboclos, né, vinculadas às cosmogonias indígenas, ou seja, o Jaré guarda essa diversidade que é tão brasileira, que é tão nossa. Né? Maravilha. Nós estamos diante de um cientista político e um geógrafo, né? São experiências completamente diferentes que levaram os dois, de alguma maneira, à ficção, né? Ao romance em si. Né? Quer dizer, um com uma história muito dolorida, né? Muito dolorosa, de um passado escravista, né? E um intérprete de borboletas. O título, eu acho fantástico esse título. Né? Eu também acho. Falando dessa coisa da urbanidade, né? Eu acho que um pouco desse processo que a gente viveu, da pandemia brasileira, né? O quanto isso se tornou uma coisa dolorosa para mais de 700 mil pessoas no Brasil, que deixaram de conviver com seus entes em si. Né? Eu me lembro do Zueni Ventura, falando que ele não podia ter contato com os netos, e que moravam basicamente de porta com ele, né? Com medo da pandemia, porque o Zueni está com 90 e poucos anos. Né? Tipo assim, não, vamos proteger o nosso avô. E Conceição Evaristo, que saiu do Rio de Janeiro para cuidar da mãe, aqui em Minas, e alugou uma casa em frente à mãe, e ficava falando da rua. Ela que tem uma coisa muito louca, né, com a questão da saúde. Então, eu queria que você falasse, Sérgio, um pouco assim, do que é esse intérprete de borboleta, no sentido desse choque social, de pessoas diferentes, de processos diferentes de vida, né, que não está longe desse processo social vivido em Torto Arado. Lembrar que o Itamar não está aqui, mas está salvando fogo. Agora, além do Torto Arado, está salvando fogo. Vou pedir até a produção, se puder trazer um salvando fogo aqui, salvar o fogo aqui do Itamar, por favor. Então, eu queria que você falasse um pouco de como é essa visão, né? Você que tem uma visão muito particular da política brasileira, como botar isso na forma de uma história que possa também não só interpretar o Brasil, mas a maneira que as pessoas enxergam o Brasil. Obrigado, Tom. Primeiro, eu queria dar boa noite a todas as pessoas que estão aqui e explicar que eu não cheguei atrasado. Eu estava fazendo uma outra mesa importante com uma escritora indígena, a Márcia Cambeba, e cumprimentar em particular a ministra Carmen Lúcia, que é uma especial defensora da expansão dos direitos no Brasil. Tem um papel muito importante, por favor, façam A história não pode parar. A história não pode parar. A história não pode parar. E cumprimentar Tom Farias, que é um companheiro de longa data, e nem eu nem o Afonso somos tão responsáveis pelo sucesso do festival quanto o Tom. O Tom é o mais responsável por isso. Palmas para Tom. E o prazer de voltar a conversar com o Itamar. Itamar é uma pessoa gentilíssima, é uma pessoa extraordinariamente generosa e um extraordinário escritor. De modo que é sempre para mim um grande prazer estar com ele e compartilhar com ele uma mesa, também reverenciar
o sucesso que ele faz, que é muito importante para a literatura brasileira. Todos nós, escritores, ganhamos com o sucesso do Itamar. Então é um prazer grande. E eu conversava com Márcia Cambeba, e pensando também no Itamar, outras conversas que a gente já teve, né? Eu e Itamar temos duas coisas em comum, eu acho, entre outras, mas duas, pelo menos, eu tenho certeza que a gente tem. Uma delas é que nós dois escrevemos prefácios para novas edições do geógrafo Milton Santos, que é um grande intelectual brasileiro, um dos maiores pensadores da sociedade brasileira, e um pensador que imaginou o Brasil de forma correta como um território. Né? Um visionário. Um visionário. Né? Porque a obra dele, mesmo 20 anos após sua morte, continua atualíssima. Exatamente. E é assustador isso. Exato, é assustador mesmo. Você leu o Milton Santos hoje, você continua esperando, porque ele está explicando algumas coisas que ainda acontecerão. E ainda né? não aconteceram. Exatamente. E a outra coisa que eu acho que nós dois escrevemos pensando em territórios. O meu território, no caso de Intérpretes de Borboletas, é um território de estranhamento. Eu morei pouco tempo em São Paulo e num momento meio particularmente difícil, porque eu tive que sair de São Paulo por conta da perseguição da ditadura, e eu já tinha saído do Brasil por causa dela, mas enfim, novamente, e eu queria exatamente localizar a minha história num território que fosse meio estranho para mim. Né? É uma São Paulo que eu já tinha deixado há muito tempo, exatamente para eu poder fazer com um distanciamento, construir um território que evidentemente é imaginário. Não é? Qualquer paulista pode dizer, Sérgio, você não retratou com fidelidade São Paulo, e eu certamente não, porque não é o São Paulo deles, é o meu São Paulo que eu construí para situar meus personagens. Né? E que me permitia fazer essa estratificação, usar o território para mostrar o apartamento da sociedade brasileira. Né? Tem lá os ricos, tem lá os professores de classe média branca, e tem lá a população negra, que está sempre encostada na periferia, né? Empurrada para a periferia. E tentar contar a história dessas pessoas num momento muito difícil, num momento de basicamente dominados pela linguagem do ódio, separando famílias, separando amores, separando pais e filhos. Né? E é exatamente isso, Tom, que me levou ao romance. Eu não queria falar sobre política, eu queria falar sobre sentimento, eu queria falar sobre como que os nossos sentimentos foram sendo envenenados por esse espírito de uma época cheia de ódio. E como é que a gente poderia abrir algumas portas para arejar, algumas janelas para arejar esse nosso ambiente. Né? Eu acho que talvez, eu sempre digo, gente, que um livro a gente escreve pensando determinadas coisas, mas cada leitor lê o seu livro. Ele não me pertence, ele pertence aos leitores. Então, eu como escritor pensei o intérprete de borboletas, o personagem que é o intérprete de borboletas, como esse abridor de janelas. E como as janelas não estão muito claras para nós, ele um pouco fala em enigmas. Ele não fala com muita clareza, exatamente porque nós vivemos um momento sem muita nitidez daquilo que a gente precisa fazer para começar a esvaziar esse fardo enorme que a gente carrega. Como meus romances sempre conversam um pouco com a minha ensaística também, né? Ele já é um pouco assim penetrado pelo que eu estava imaginando, que é o novo livro que eu estou escrevendo, que esse é um ensaio para tentar falar desse fardo. Né? Eu não acredito que a gente vá ser um país bem-sucedido no futuro se nós não descarregarmos esse fardo do racismo, do patriarcalismo machista, do apartamento, do desrespeito à vida dos negros, dos indígenas, dos brancos pobres, dos homossexuais. Se nós não conseguirmos entender que somos todos uma sociedade, nós não vamos conseguir entender o Brasil que nós queremos para o futuro. E essa é a pergunta que eu estou me fazendo hoje. Qual é o Brasil que eu quero? Qual é o Brasil que nós... E aí eu tento responder isso, às vezes, com a literatura, que vai muito mais pelo lado do sentimento das pessoas, e com o ensaísmo, onde eu tento exercer o meu ofício modesto de sociólogo. Mas é basicamente assim. E o intérprete traz essa carga, né, de
indignação, de questionamento, né, social, né? Ou seja, tipo, por que razão isso ainda acontece? A gente está no século XXI e nós todos os dias, né, nos jornais, televisões, nós vemos ofensas raciais, pessoas sendo escravizadas por desembargadores. A pessoa que, né, a pessoa que detém o poder da justiça consegue escravizar uma outra pessoa por 30 anos a última situação dessa foi muito mais dramática ainda, né? Porque a pessoa era surda e muda, né? Ainda por cima, né? Quer dizer, além de todas as ofensas trabalhistas, jurídicas e tudo mais, tem a questão da ofensa humana. O teu livro, eu acho que tem esse grito forte. Queria que você falasse um pouco dessa... Eu estava ouvindo o Itamar e o Jefferson conversando, e o Ayrton conversando, os três ainda aqui, né? Eu estava esperando para a gente começar a mesa com a Márcia, e eles estavam falando um pouco sobre isso, né? Quer dizer, a parte da crítica social no romance deles, né? É claro que o meu também é um romance de crítica social, né? Quer dizer, é uma indignação de um homem branco que olha para a sociedade e diz assim, bom, mas não acredito que no século XXI a gente ainda carregue conosco essa mentalidade de casa grande, que aldeia os índios, né, os indígenas, que eles chamam de índios, que escraviza os negros, né, e que isso vai se transformando em outras práticas de violência. Porém, se a gente faz uma crítica social, digamos, panfletária, se a gente transforma o romance num manifesto, ele não funciona bem, né? O romance ele tem que penetrar a alma das pessoas. Eu quero falar com os espíritos das pessoas, eu não quero falar com o racional das pessoas. Eu quero que elas se emocionem com a dor de um menino negro que vê o seu igual sendo assassinado na rua só porque ele era negro, né? E, ao mesmo tempo, mostrar como é perigosa essa ação do Bolsonaro de colocar a arma na mão de uma porção de gente branca, né? Que aí se sente empoderada para portar essa arma na rua e dar um tiro na primeira suspeita que tem de alguém ou num momento de raiva. Isso tem que estar numa cena, isso tem que estar escrito de uma forma que não seja chamando a atenção. Olha aqui, né? Olha aqui, ele matou e adjetivar, né? Eu preciso que as pessoas se condoam, que elas se sintam, de um lado, machucadas porque aconteceu aquilo, né, com aquele sangue que está correndo na calçada, e, ao mesmo tempo, elas fiquem indignadas, porque isso continua a acontecer repetidamente, sem que as pessoas sejam adequadamente punidas e sem que a sociedade, de fato, encontre um antídoto para esse tipo de envenenamento das almas, né? A gente estava falando um pouco na mesa anterior sobre a questão de como o nosso sentimento, né, esse tambor que soa dentro da gente, tem que repercutir nas outras pessoas, né? Senão não faz sentido nenhum escrever. Eu queria que, jogando essa bola aqui está dentro da área, não tem nem goleiro, viu, Itamar? Logo te avisando. Mas assim, como é compor esse personagem que possa levar essa mensagem? Ou seja o condutor desse tambor. Parece que o Torturado conseguiu nos levar, tocar esse tambor de uma maneira que atingiu muitas pessoas, muitos corações, digamos assim, né? No budismo tem muito disso, né? Eu sou budista, Nichiren, e quando a gente começa a fazer uma oração, parece que a gente está ouvindo todas as orações no mundo. O budismo, o Nichiren, está em 192 países. Então, como a gente vê esse eco e o Torturado, esse tambor que vem trazer uma mensagem que não uma mensagem de ódio em si, né, que a gente fala muito no sentido de que se houvesse ódio de fato na população negra brasileira, não teria um branco vivo na população brasileira, né? Porque o passado é muito doloroso sempre, né? E o presente continua mantendo essa dor presente. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa construção desses personagens todos. Bom,
eu como autor e como leitor... Personagens femininos, né? Sim, sim. Mais, né? Como leitor, antes de ser autor, como leitor, eu costumo... Uma obra me captura, um romance ou uma coletânea de contos, vai me capturar pelas personagens que apresenta, né? Nós somos humanos e estamos procurando referências humanas nas artes, naquilo que nós apreciamos. É o Milan Kundera que diz no ensaio A Cortina que o sentido último da literatura seria se debruçar sobre a condição humana, né? De compreender a condição humana. Não é só a literatura que faz isso, há muitas expressões artísticas que fazem isso também. Mas a literatura faz de uma maneira particular, especial, com todo o mecanismo, né, que envolve a elaboração de um livro e também porque o livro ele não se encerra num livro, né? Um livro escrito ele não é uma coisa viva. Um livro lido é vivo, porque o livro lido encontra o corpo do leitor e é o leitor que projeta imagens, projeta eventos, projeta personagens em sua mente. E aquilo ganha vida, né? A partir da história que o autor lhe entrega. E eu acho que, para mim, era muita gente, às vezes um jornalista vem, um ou outro jornalista veio me entrevistar ao longo desse tempo e dizia assim, é um livro que fala de racismo, de machismo, disso. Aí eu fico pensando, por que todos esses temas nesse livro? Aí eu disse, meu Deus, será que eu... fiz um rol de temas para escrever num romance, eu não fiz nada disso. A nossa vida é atravessada por isso o tempo todo, né? Nós que escrevemos estamos refletindo sobre nosso tempo e sobre as coisas do nosso tempo. Às vezes nosso tempo exige que a gente pense no passado, por exemplo, né? Às vezes o nosso tempo exige que a gente projete um futuro. O que é que será da gente daqui por diante? Mas ainda assim estamos pensando sobre esse tempo. E para mim é muito mais fácil imaginar as personagens, imaginar que elas carregam suas histórias, com toda a sua complexidade, com toda a sua carga de vida, de emoção, né, de subjetividades. E eu acho que por isso a literatura tem esse poder de encontrar tanta gente. Porque nós encontramos nas personagens muito das nossas subjetividades, né? E aí nessa fronteira entre leitura, narrativa, eu acho que muita coisa fica de lado e o que toca, o que nos liga às personagens é algo que é muito nosso, é muito humano, né? Se me perguntasse, parece que falando sobre racismo, uma história que nem debate racismo. O racismo está entranhado, é o mundo das pessoas. O nosso mundo é esse, nós vivemos dessa maneira, né? O Malcolm e Ferdinand, que é um pensador caribenho, que tem tido publicações aqui no Brasil agora, ele diz que esse habitar colonial ele foi fundado, né, com a colonização e nós ainda vivemos da mesma maneira. Essa maneira predatória de viver, de habitar a terra, de destruir o mundo, né, em busca de riqueza. Isso foi instaurado lá. E nesse mesmo tempo se instaurou no continente americano e em muitos outros lugares um ranking de vida e valor que não foi desconstruído ainda. Esse ranking de vida e valor diz quais vidas importam mais e quais vidas importam menos. Então, tendo consciência de tudo isso, eu queria que essas personagens representassem pessoas reais. Eu passei 17 anos trabalhando no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, viajando Bahia e Maranhão. Eu servi nesses dois estados. E a gente saía do escritório e ia para os rincões mais inacessíveis do país, lugar que não tinha luz, que não tinha água, né? E lá tinha vidas, pessoas com sonhos, com todas as suas trajetórias, atravessados por tantas coisas, por violência, mas também por sonhos, por desejo de mudança, né? E para mim, escrever essa história era aproximar essa história da vida. Eu precisava aproximar Bibiana, Belonísia, eu precisava aproximar o Zeca Chapéu Grande, o Severo, a Salustiana, das pessoas que atravessaram minha vida de uma maneira incontornável, né? Então, falar sobre eles era falar também sobre minha família, mas era falar sobre essas pessoas que eu encontrei
nessa minha jornada pelo interior do Nordeste brasileiro. Para mim fica, eu já aboli alguns termos, Tom, no meu vocabulário de autor. Construção de personagem, eu já não penso mais isso, porque eu já fiquei muito, já tenho isso muito consolidado em mim, que minha vida, eu vivo neste plano, que é o plano que todos nós vivemos, esse plano real, mas aqui tem uma imaginação que está vibrando de personagens, de narrativas, de história, e eu reconheço elas como legítima. Então eu sempre digo, eu conheço as minhas personagens, eu aprendo com minhas personagens, porque aqui elas estão. No dia que eu tiver atenção para escutá-las e para senti-las, eu não preciso construir, elas se apresentam por inteiro para mim. E eu vou conhecendo elas na medida que eu escrevo. E para mim é muito fácil fazer essas histórias chegarem aos leitores a partir da singularidade de cada vida dessa. E não são vidas iguais, cada uma carrega suas questões particulares, seus traumas, seus sonhos, né, suas subjetividades também. Maravilha. É tão fascinante o mundo da criação, né? Me lembro que eu publiquei um romance chamado Os Crimes do Rio Vermelho, né? E fui lançar esse romance em Florianópolis, Santa Catarina. Uma pessoa veio comprar o livro, uma senhora, e me segurou no meu braço. Disse, eu não sabia que esse bairro estava tão violento, porque tinha um bairro do Rio Vermelho em Florianópolis. Em Salvador também tem. Em Salvador também tem vários bairros do Rio Vermelho. Então, assim, fiquei nesse... E pegando um pouco desse gancho que o Itamar está falando, Sérgio, quer dizer, o Itamar vai para o interior do país, onde a gente tem que regredir 100, 150, 200 anos, né, de história. É impressionante a falta de tudo, né? Quer dizer, o esquecimento geral de uma população. Você imaginar pessoas que não têm ainda água encanada, que não têm iluminação, que moram em casas ainda, chamada casa de supapo, né? Sim. Então, é impressionante. E você, numa metrópole, uma das maiores do mundo, né, que é a cidade de São Paulo, quer dizer, como essas duas vertentes de criação conseguem criar uma história que conta um país, né, de alguma maneira, né? Cada um com as suas diferenças de violência, digamos assim, né? É legal você falar isso, porque o Itamar estava me lembrando aqui, você foi falando, eu fui me lembrando mais ainda, né? Porque essas condições continuam a existir nas maiores cidades brasileiras, né? Você tem pessoas que não têm saneamento, tem pessoas que não têm água, tem pessoas que não têm comida, e aí até mais violento até em algumas circunstâncias, porque elas não têm nem espaço, um pedacinho de terra para fazer uma horta, no mínimo, né? Então elas realmente ficam dependentes completamente do... Lá no Rio a gente fala morro e asfalto, né? O morro dependente do asfalto. Você tem que descer ao asfalto para que te deem alguma coisa. E esse verbo me incomoda muito, né? Ninguém tem que dar nada para ninguém, né? Os direitos estão aí, estão dados, né? Pelo nosso pertencimento a essa sociedade. E a metrópole, quando ela espelha esse mesmo tipo de modo de vida, né, quer dizer, as pessoas despossuídas e as que têm muita posse, né, ela mostra mais claramente essa contradição. E ela mostra também que a gente não evoluiu muito, né, Itamar? A gente não progrediu muito. Sim. Desse interior abandonado para uma grande metrópole riquíssima como São Paulo, por exemplo. Sim, Itamar. Pode falar, Tom. Imagina. Não, é porque o Sérgio provocou, e é muito interessante. Provoca mais, por favor. O Sérgio falar sobre isso. Às vezes na cidade, a cidade tem muitas distrações, né? Tem muitas distrações. E a gente vive a história sem perceber essa história, né? Temos as luzes da cidade, né? Os shoppings, o consumo. Está ali o tempo todo, a violência está o tempo todo ditando muitas coisas a gente. E chegar... O Sérgio pontuou que há muitas similaridades entre esses territórios, né? E a indigência, às vezes, é a mesma, né? Ou até pior, às vezes, na cidade.
Mas quando chegar no campo, desprovido um pouco dessas distrações, aí é que a gente vê a história brasileira em estado bruto mesmo, né? As relações sociais, né? As marcas do colonialismo estão muito presentes, muito fortes ali. Chega a ser inacreditável. Meu pai foi criado no campo. Meus avós paternos, bisavós, nasceram no campo, eram agricultores. Não tinham terra, trabalhavam em terra alheia também. Muitas dessas memórias eu escutava em casa, né? E depois eu fui conhecer a literatura brasileira, a literatura, principalmente a literatura da primeira metade do século XX. Estou pensando nos romances do José Lins do Rego, da Raquel de Queiroz, do Jorge Amado, na poesia do João Cabral de Melo Neto. Estou pensando em Morte e Vida Severina, estou pensando em Grande Sertão Veredas. Esses livros me ensinaram um pouco sobre esse país e sobre essas estruturas que ainda permanecem vidas secas, né, que ainda permanecem vivas, né, latentes. Mas, mesmo assim, eram obras que tinham sido escritas há 70, 60 anos. E aí eu não tinha vivência nenhuma de campo. Quando eu cheguei para trabalhar no campo com 25 anos, bom, eu achei que eu ia encontrar outra coisa, né? Assim, passou tanto tempo, a vida na cidade mudou, né? E aí encontrei as mesmas estruturas, as mesmas coisas. Eu acho que o sentimento inicial foi de choque mesmo, assim, de perceber que Vidas Secas era muito atual ainda, continuava muito presente ali naquele campo 70 anos depois. Hoje já tem quase 80 anos que o livro foi publicado pela primeira vez, né? Então, mais de 120 edições. Exatamente. E perceber que essas estruturas continuavam vivas, né, ali. E ninguém mais fala sobre isso, claro, nas universidades, os pesquisadores estão falando sobre isso. Mas eu estava pensando na arte, na literatura mesmo, né? Parecia que não se tocava mais nesse assunto. E aí eu digo, aqui há muita vida, né? Cada vida dessa, cada pessoa carrega uma trajetória, uma odisseia, né? Uma epopeia inteira. Cada corpo é um continente. Então eu preciso escrever sobre isso. E tanto é que, em Torto Arado, alguns leitores ficam, em que tempo se passa essa história? Né? No pós-abolição? São anos depois que isso acontece? E eu gosto de desafiar e provocar os leitores. Estamos falando de permanências. O Brasil é um país que concretizou a abolição. O Brasil é um país que rompeu com as estruturas coloniais. A gente pode dizer sim ou não, e dizer por quê. Mas a literatura, ela adentra a nossa consciência, a nossa emoção, nossas subjetividades, falando de emoção, que está aqui no tema da mesa, de uma maneira muito singular, de uma maneira muito única. Então, vamos falar disso a partir de vidas, né? E não de estudos sociais, claro, é muito válido, é importante. Mas eu acho que a literatura tem a chance de adentrar espaços que talvez a sociologia não tenha chance de adentrar, né? E aí perceber que tudo isso pode ser, tudo isso guarda em si uma grande epopeia, uma grande narrativa que fala de todos nós, porque está falando dessas pessoas no campo, mas no fundo está falando de nós, daquilo que nos divide, daquilo que ainda impede que a gente chegue a um lugar diferente, que ainda não chegamos, né? Enquanto país, enquanto sociedade mesmo. É uma literatura da liberdade, mas ao mesmo tempo com responsabilidade, né? Eu me lembro da minha avó octogenária, Maria Fernandes, que ela foi morar conosco na cidade, uma pessoa da roça, e ela odiava a cidade grande porque ela dizia, é um absurdo ter que comprar manga, entendeu? Sim. É um absurdo. Comprar banana e manga, para ela, era uma coisa assim, do outro mundo. Eu encontrei pessoas ameaçadas de serem despejadas no campo, ou então que o proprietário da fazenda ia vender a fazenda e não podia vender com as pessoas dentro. E dizia, você vai embora. Se você quiser, até te dou uma casa na periferia da cidade. Da cidadezinha lá do interior. Aí a pessoa disse, mas eu vou fazer o quê na cidade? Eu vou alisar passeio? Passeio é calçada, né? Eu vou alisar passeio, porque eu só sei trabalhar com enxada, né? Eu vou comprar, se eu preciso de uma cebola, eu preciso de dinheiro. Se eu preciso de um tempero, eu preciso de dinheiro. E eu não tenho dinheiro, eu cultivo para poder comer. Eu vou fazer o que na cidade? Vou alisar passeio? Eu vivi a vida toda isso, né?
isso é importante, gente, que a gente tenha essa consciência, né, sobre a nossa diversidade, que muita coisa não passou, não acabou, né? É verdade, quer dizer, eu estava comentando a minha avó, porque desde moleque, minha família é longeva demais, então, parte de mãe, minha avó morreu com quase 90, meu avô com 112, convivi com todos eles, né? Minha avó, parte de pai, com 105 anos, e viúva de Donga, né? Foi o terceiro marido de minha avó, Donga. Enfim, mas assim, as cidades proporcionam isso, né? Eu acho que o dia a dia nosso faz com que a gente também tenha uma visão diferenciada daquilo que parece estar muito comum, né? Há relatos já ali no final do século XIX, quase início do século XX, de pessoas que esconderam para os seus ex-escravizados que tinha acontecido a abolição da escravatura. Mantiveram essas pessoas, porque até essas informações chegarem, né, só eles tinham essa informação, na verdade. Ninguém mais tinha essa informação. Então, o ato de comunicar, reunir todo mundo, olha, a partir de hoje, a princesa Isabel assinou um negócio aí, eu sou meio contra, mas não fizeram isso, né? Teve um caso de um país, agora não me lembro, em 1838, que houve uma erupção de vulcão. Só foi saber 20 e poucos anos depois que essa erupção de vulcão aconteceu. E parece que tem muitos lugares que ainda não foi comunicado a abolição, porque a gente toda hora encontra pessoas vivendo num regime de escravidão nesse país. E a gente ainda está escrevendo esse decreto, né? Que a gente tá falando das permanências, mas não podemos negar os avanços também. Cada decreto, cada lei, Tom, cada dispositivo desse que tenta uma reparação é mais um artigo naquele decreto que só tinha 2 artigos, sim, né? Sim. O processo é enorme. O processo é grande. A lei de cotas. Os artigos, apenas 2. Mas enquanto a abolição não foi assinada por uma Isabel negona, de cabelo crespo, não vai conseguir entender esse país, né? Esse sentimento, né, esse sentimento de liberdade. Ali, naquele documento, não há nenhum sentimento de liberdade ou de pertencimento ou, digamos assim, né, de posse desse território. Como você falou, quer dizer, você vai para o interior, a gente percebe isso, não há posse desse território. As pessoas estão confinadas em um canto, cada vez mais espoliadas, oprimidas, violentadas, né? Eu acho que a cidade grande também traz isso, né? O tempo todo, né? Igualzinho, né, Tom? Eu moro em São Paulo e percebo isso bastante. Você percebe em São Paulo, e embora em São Paulo a gente precise de ter o olhar para isso, né? Porque São Paulo é uma cidade mais espraiada, mas no Rio é gritante, né? No Rio é gritante o confinamento. Cidade espraiada que não tem praia, né? O Rio que tem praia. Que tem praia. Não podia perder essa piada, viu? Mas esse confinamento faz parte da... Eu estava escrevendo esse livro, parte na pandemia, né? E eu tenho muitos amigos que moram no morro, né? E acompanhando a discussão deles, sobretudo na hora de, bom, não pode ter aglomeração, eles dizem, mas como assim? Nós somos aglomerados, entendeu? Quer dizer, não tem como, para onde que nós vamos, né? Quer dizer, fazer o quê? E essa aguda divisão que tem na cidade, ela mostra mais esconde, né? Se você vai ao campo e vê essas pessoas, você tem um lugar lá e elas estão isoladas dos outros, né? Mas quando elas estão dentro da cidade e elas têm que vir ao asfalto, ao bairro de classe média, ao bairro do rico, para trabalhar, para mendigar, para buscar alimento, elas têm um outro tipo de invisibilidade, né? É como se a cidade olhasse né, desse as costas e dissesse, deixa eles passarem, né? Depois a gente volta ao normal. E eu acho que essa angústia do urbano é uma das coisas que... Eu sou um sertanejo, né? Eu, na verdade, nasci na casa do meu bisavô,
numa cidade que não tinha nem água, nem não tinha luz elétrica, né? E Qual é a cidade, Sérgio? Orvelo. Tá todo mundo Aqui em Minas, curioso né? aqui para Aqui em saber. Minas. Aqui em Minas Gerais, E eu já escrevi sobre o meu passado sertanejo, já está no meu primeiro romance, né? Mas o meu choque é com a cidade. E é muito engraçado, Itamar, você estava falando da coisa do campo, né? E como você não é ensinado essas coisas. Você vive essas coisas, né? Ninguém me ensinou que o sertão era bravio para a maior parte das pessoas. Não era para mim, né? Meu bisavô tinha uma boa casa, meus avós também e tal. Então, para mim, o sertão é idílio, é idílico. O meu imaginário do sertão é um imaginário sem dor. Onde o meu imaginário com dor existe é na cidade. Então, por isso eu urbanizei a minha literatura, porque ela é mais real para mim do que a minha memória do sertão. Maravilha. A gente estava falando, né, do Milton Santos, e eu me lembro, eu conheci bem no final já da vida, inclusive uma palestra dele na UERJ, quase ruiu aquele prédio da UERJ, no Rio de Janeiro. Ele tem um livro chamado Pobreza Urbana. E é muito forte esse livro dele, Pobreza Urbana, porque fala exatamente dessas demarcações, né? Como é construído uma cidade de forma a apartar pessoas, grupos, né? Então, nós estamos muito acostumados a falar periferia. Eu sou da periferia, como se não pudesse passar para outro lugar. Mas nós estamos demarcados. No Rio de Janeiro, que eu morei no Rio de Janeiro, você sabia exatamente de quem eram os lugares exatos. E como a repressão, os olhares, já faziam essa diferença. O pessoal olha assim, estou lançando um romance agora, lancei aqui, que é Toda a Fúria, né? E fala exatamente disso, né? Quer dizer, como o meio em si vai apartando as pessoas sem que você perceba que está apartado. E como você aceita esse apartamento. Eu sou da subúrbio, eu sou da periferia, eu sou da favela, eu sou do morro, eu sou da Zona Sul, né? Então, eu tinha um amigo francês, eu morava no Realengo, ele em Paris, ele vinha ao Brasil, e a primeira vez ele perguntou, o Realengo fica onde? O Realengo é zona oeste do Rio de Janeiro, né? Eu falei, bem perto de Ipanema. E ele ficava maravilhado com isso, até o dia que ele chegou, e pegamos um trem, né, para o centro da cidade, do trem do centro da cidade, pegamos um ônibus para Ipanema, e ele ficou com a sensação assim, bom, deve ser perto, né? Mas ele não tinha a menor ideia que era longe do Rio de Janeiro. É engraçado ele falar isso, porque uma das coisas que eu quis mostrar aqui foi um pouco essa perda do significado, né? Porque periferia tem que ter um centro, né? E acontece que o centro também foi periferizado. Então, você já não tem mais o mesmo significado. São palavras que já não significam mais o que significavam antes, né? E elas se tornam mais brutais, inclusive, né? Porque você não pode almejar o centro, porque o centro já faz parte da periferia, né? Por aí. Bom, vou fazer o seguinte, vou abrir duas perguntas, uma para Sérgio Abranches, outra para o Itamar, ok? Quem vai fazer pergunta para o Itamar, levanta a mão. Não, Sérgio. Então, ali nós temos ali o Sérgio. Nomezinho e a pergunta. Boa noite, meu nome é Suzana. Sérgio, eu gostaria de saber, assim, você vem de uma formação acadêmica e desenvolveu toda a sua linguagem ali na sociologia, no jornalismo. E partiu, então, para a linguagem literária. Quando nós mudamos de linguagem, eu sou fonoaudióloga e sou cronista, então eu vivo um pouco essa situação. Eu, pelo menos, sempre busco, ainda sou muito iniciante, fui buscando os cronistas como base. Quais são os seus autores de base para a literatura? São muitos, né? A minha literatura nasce da leitura. Eu só escrevo porque eu leio e porque eu li muito, né? Passei uma boa parte da minha infância e da minha pré-adolescência quase asilado
num canto da casa, lendo mais do que vivendo na rua, etc. Mas tem alguns que são assim autores muito emblemáticos para mim, né? Do ponto de vista sertanejo, eu tive um choque existencial quando eu estava lendo a descrição que um personagem faz da noite do sertão em Noites de Baile, do Guimarães Rosa. Foi quando eu descobri que eu era realmente um ser sertanejo, porque aquilo me dizia tão de perto, tão de dentro, tão forte, que eu dizia, bom, né? Por outro lado, alguns desses autores que o Itamar citou também fazem parte da minha formação. Jorge Amado, José Lins do Rego, né? E Machado de Assis, que evidentemente sempre... E o curioso é que eu estou escrevendo agora um ensaio no qual tem um capítulo em que eu analiso essa literatura, para mostrar como é que ela refletia o seu tempo, ao invés de ir para atrás das pesquisas, né, frias. E aí eu tive que reler José de Alencar, Tronco do Ipê. E aí é um choque diferente, porque quando eu li muito menino, evidentemente eu não sabia o que significava José de Alencar, né? Ele me foi... essa é a forma pela qual a mentalidade da Casa Grande se forma na nossa cabeça, né? Ela se insinua, insidiosa. E agora, lendo José de Alencar, um escravista declarado, autodeclarado, né? A favor da escravidão e racista, né? Você vê, e que ao mesmo tempo descreve com muita intimidade o interior da Casa Grande. E eu precisava dessa descrição do interior da Casa Grande. Então na verdade, eu descobri que a própria literatura que me marcou, que me formou, ela também, ao mesmo tempo, acabou penetrando meus ensaios, né? E até as temáticas, quer dizer, é um pouco também o resgate de mim mesmo, quer dizer, eu preciso de me reaprender, porque eu fui criado dentro de uma mentalidade que eu hoje não aceito, não é? Então eu preciso de conhecer melhor essa mentalidade para poder criticá-la e exorcizá-la de vez da minha alma, né? Maravilha. Eu até lembrando uma curiosidade aqui, o pai José de Alencar era um padre, né? E tinha tantos filhos com os escravizados que precisava fazer uma relação para ir para o cartório registrar os filhos que tinha nessa relação dele com as... Inclusive, encontrei um descendente, né? Um martiniano, em São Paulo, dessa geração. Bom, temos mais uma pergunta ali para Itamar Vieira. Depois a gente encerra, antes que alguém me pegue no meu gogó aqui, viu? Né? Alguém chamando para... Temos outra mesa. Já tem mais mesa hoje, viu? Vocês não saem daqui, viu? Mais trabalho, Boa noite. Meu nome é Birgit, sou professora aqui em Araxá. E, na verdade, a pergunta é para os dois, porque eu acho que o tema é pertinente. Como é que vocês encaram essa revisão da literatura que a gente percebe hoje em alguns autores que eram racistas, Monteiro Lobato? É válido a gente reescrever a literatura que representava uma época? É agressivo o que eles falavam? Qual é o posicionamento de vocês sobre isso? Só o Itamar vai responder, tá? Mais difícil ficou para mim. Esse é um tema muito complexo. O que fazer nesses casos, né? O tempo muda. Olha, eu li José de Alencar por volta dos 11, 12 anos. Li Iracema, li O Tronco do Ipê, o Birajara, Senhora, né? E vi ali um grande escritor, né? Claro que eu não tinha nenhum letramento naquele momento para fazer avaliações críticas da postura dele enquanto escritor e do que era retratado ali. Enquanto o Sérgio falava, ainda eu não desejava essa pergunta, mas enquanto o Sérgio falava, eu fiquei pensando, refletindo sobre as coisas, sobre a postura do José de Alencar, né? Ele enquanto homem, enquanto cidadão, as defesas que ele fazia da escravidão e de tudo isso.
eu fiquei imaginando também do quanto aqueles livros me tocaram enquanto menino leitor, né? E aí, enquanto ele falava, eu fiquei pensando, e o que fazer agora, né? Agora que a gente tem essas informações, a gente cancela, porque é o tempo do cancelamento, né? Ou a gente lê, continua a ler, como um retrato de um tempo, né? De uma realidade, de um momento que nunca deve ser esquecido, que deve continuar a ser lembrado, né? E aí eu disse, jamais eu gostaria que esses livros fossem cancelados, né? Que essas narrativas fossem canceladas. Acho que o mesmo serve para o Monteiro Lobato, né? E aí eu não estou discutindo, acho que o Monteiro Lobato, enquanto autor, né, a sua estética, enquanto artista, ele ainda é um artista importante, mas a gente não pode negar que aquelas histórias carregam um racismo que reflete o racismo da nossa sociedade mesmo. E como permitir... Eu não tenho filhos, mas eu fico imaginando, e se eu fosse pai? Como é que eu leria essas histórias com meu filho, né? Eu acho que o caminho nunca é um revisionismo histórico que apague aquilo que está ali, que apague essas referências racistas daquela obra. Eu acho que nós devemos continuar a ler, contextualizando, claro. Sempre contextualizando para não naturalizar aquela violência. Mas apagar sem a presença do autor aqui, e ele dizer se ele concorda ou não com isso, eu acho que também é uma forma de violência. E daqui a pouco a gente vai criar um país de fantasia, né? Nossa, todos os nossos autores eram maravilhosos. Leiam aqui a obra do Monteiro Lobato. Veja, ele não era racista. Daqui a 200 anos vão esquecer, se a gente fizer mudanças hoje. Acho que a gente precisa ler, mas contextualizando tudo aquilo, né? E aí é o trabalho de todos nós. Exige muito da gente, é um tema complexo. Mas eu não apoio esse revisionismo nas obras literárias, nas obras artísticas, né? Isso acontece também no cinema, em outros... eu lembro da polêmica com E o Vento Levou, né? Onde a escravidão era tratada de uma maneira romântica, né? Naquela obra. O que é que a gente vai fazer? Destruir todo o filme, E o Vento Levou, vai fazer uma edição do filme, ou vai procurar letramento, informação para assistir o filme e fazer a crítica que deve ser feita? Fazer o que não fizeram conosco, né, Itamar? Exatamente. Não nos entregar o livro gratuitamente. Mas eu acho que qualquer censura, ainda a gente está aqui, eu lembro do voto da ministra lá no caso das biografias, né? Cala a boca, já morreu, né? Eu acho que censura nunca é válida. E a gente precisa lidar com isso de uma maneira madura, né? Adulta mesmo. Mas censura nunca é válida. Obrigadíssimo, Itamar e Sérgio. Bom, chegamos o fim de mais uma conversa muito empolgante. Oi. Oi? Lisa Ginsburg já deve estar aqui presente. Aí nosso Afonso Borges está lembrando aqui. Bom, gente, brigadíssimo, Itamar, mais uma vez. Obrigado. E até daqui a pouco. Com a Lisa. Lisa.